E aí o que acontece? O século XX, né, eu já falei que existe uma certa virada ali, né, de considerar a maconha como uma droga perigosa, mas também começaram a ser pesquisados mais a fundo como a cannabis funciona no nosso corpo e de que forma ela pode ser útil, né? Então a gente tem em 1964 a descoberta dos efeitos psicoativos do THC, em 1990 foi clonado o receptor CB1, e em 1992 a descoberta da anandamida. O que é tudo isso, né? Então eu deixei até aqui para vocês esse documentário que se chama The Scientist, que é a história de como que aconteceu essa descoberta de receptores de canabinoides no nosso organismo, e basicamente o que aconteceu. O Meshulam, que era um professor na Universidade de Israel, ele começou a investigar os efeitos da cannabis no corpo humano, e ele começou a perceber que na própria cannabis, quando ela entrava em contato com o ser humano, a gente tinha receptores específicos para esses canabinoides, né? E aí fica a pergunta, mas olha, como que a gente tem receptores específicos para esses canabinoides, sendo que a planta é externa ao corpo? Será que a gente não produz substâncias que são semelhantes a esses compostos da planta? E realmente ele encontrou isso, que é a anandamida, uma das substâncias, né? Então a anandamida é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo e que age nesses receptores endocannabinoides, né? Que são os mesmos receptores que interagem com a planta quando a gente faz o uso dela, né? Só que eles perceberam que o buraco era mais embaixo, assim, depois de alguns anos, que o sistema endocannabinoide, esse sistema que produz moléculas semelhantes à da planta e que tem receptores específicos para isso, não está presente só no ser humano, mas está presente em animais muito menos complexos, né? Esse é só apenas um estudo que está citando isso, mas a gente sabe que os quinidários, que são os grupos das águas vivas, a gente sabe que vermes, a gente sabe que outros tipos de animais têm moléculas semelhantes ao sistema endocannabinoide, e isso mostra a importância evolutiva que teve, né, no desenvolvimento da vida para a manutenção da homeostase desses indivíduos, né? Por mais que cada ser vivo tenha suas especificidades, a gente sabe que ele teve uma utilidade importante, né? E aí, quando a gente fala de ser humano, né, o que acontece? A gente tem os receptores canabinoides, aqui é só apenas dois deles, né, o CB1 e o CB2, eles estão distribuídos em todo o nosso corpo, né? Então, quando a gente faz uso da cannabis, eles vão estar interagindo com todos esses receptores distribuídos em todo o corpo. O CB1 ele está principalmente concentrado no sistema nervoso central, então no cerebelo, na região cortical, na parte do hipotálamo, e o CB2 ele está mais relacionado com a defesa, né? Então está mais lá nos linfócitos, no timo, no baço, e vai estar ajudando nesse controle do nosso sistema imunológico. Pode passar. E assim, quando a gente fala da planta como um todo, a planta ela é usado o óleo que é produzido na flor feminina, né? Esse óleo ele tem três grandes grupos de compostos, né? Os canabinoides, THC, CBD, CBDV, etc. Os terpenos e os flavonoides, que são dois grupos relacionados principalmente com odor e cheiro, né? E dentro disso a gente consegue trabalhar em cima de óleos que a gente vai prescrever para os nossos pacientes. Como o CBD e o THC são os compostos ainda mais estudados, normalmente a gente acaba utilizando essas jogadas de concentrações desses compostos, dependendo da condição clínica que a gente quer tratar. A gente vai discutir um pouco melhor para frente, mas a gente vai ver que o CBD em altas concentrações é mais interessante para pessoas com autismo, enquanto o THC em maiores concentrações são mais importantes talvez para controle de dor crônica. Pelo menos é o que a gente tem de evidência maior, né?